Mas vamos falar do Grêmio. Vamos falar do Grêmio que vai a Bragança Paulista na quinta-feira enfrentar o Bragantino. Bragantino, aquele primeiro jogo lá que a cabeça do lateral que está no Fluminense foi porque Diogo Barbosa estava vencendo por 3-2, deixou o time do Bragantino empatar. Agora o Grêmio volta a enfrentar o Bragantino lá no interior de São Paulo na quinta-feira. O que te parece esse jogo aí? O Bragantino é um time. O Bragantino tocou 4 no Flamengo lá, né? É um time chato. Lá na Bia Bichedid. É um time chato, Luiz, Rafa, quem nos acompanha. Eu acho que o Bragantino é o time que melhor executa as transições no campeonato. Ele é um time muito veloz, um time jovem. O Pedro Caixinha conseguiu dar uma característica interessante ao Bragantino em relação ao Maurício Barbieri, que era o técnico antecessor. Conseguiu implementar essa característica. É um time muito chato. Na arena, a gente viu um Bragantino buscar no último lance o empate contra o Grêmio. Mesmo assim, teve outras oportunidades antes desse empate de marcar gols. Então, acho que vai ser um jogo aberto. Tende a ser um jogo bem aberto e bem disputado. Na quinta-feira, no interior paulista, o Grêmio agora contando com o retorno de Grando, contando com o retorno também do Bitelo, que tem proposta, né? Vai ficar, não vai ficar, uma outra. Ele não tá querendo. É uma indefinição, é uma proposta boa para o clube, mas ruim para ele, né? Então já tem uma divergência. Só que o Renato, na última semana, não confirmou que conta com ele ainda, né? Tá esperando fechar as janelas. É uma situação ainda a ser analisada, essa situação do Bitelo, mas enfim, imagino que seja um Grêmio com uma característica de tentar se impor também contra o Bragantino. Vejo o jogo bem aberto, característica das duas equipes. Agora, é o esquema aquele com 3 zagueiros ou com 2 atacantes, um mais próximo do Soares? Como é que você vê esse time lá em São Paulo, Eu Rafa? repito a escalação com os 3 volantes que o Grêmio vem jogando, né? Os 3 volantes mais o Cristaldo, o Soares e o JP, não tenha, né? O Vila Sante, essa é a questão. Aí tem que ver como é que vai ser para formar esse meio-campo dos volantes do Grêmio, né? Então, mas ali para mim uma consistência, um equilíbrio maior no time do Grêmio passa por esse setor de meio-campo. E como o Bruno lembrou, vai pegar um time rápido, uma transição muito rápida, joga em casa, vai jogar dentro do Grêmio. E é um time que está buscando também o G4, né? Briga do meio de tabela para cima. Então, briga de clubes Cachorro aí. grande. Exatamente, é uma briga de postulantes ao acesso. O Renato encaixando esse setor de meio do Grêmio, ele vai conseguir neutralizar pelo menos esse ímpeto de agressividade da equipe do Bragantino. Mas tem que organizar, no meu entendimento, seria melhor com essa composição de três volantes, o Cristaldo de enganche e 2 homens lá na frente, né? Até porque o PP, depois que ele retornou da lesão, ele vem crescendo de produção, né? Porque tá tendo ritmo de jogo, né? Ritmo de então jogo. tem que deixar ele jogar. Ele é um jogador de bom passe, se posiciona bem, ele faz o time jogar. Ele é quase um meia no time do Grêmio. Por isso o Grêmio tem essa condição de jogar com 3 volantes. São 3 volantes construtores e o Vila Sante, quando joga, ele marca na frente da área também. Então ele é marcador, chega à frente com uma boa infiltração, faz gol. Então o setor forte do Grêmio é o meio-campo. Então o Renato tem que dar solidez nesse setor e ele vai conseguir equilibrar. E o PP é nome principal nesse setor de meio-campo do Grêmio. Só que tem a situação, né? Se eles não chegarem a tempo da seleção, Vila Sante e Carbaggio, pode ser que o sistema com 3 zagueiros volte, né? Porque aí tem poucas opções para frente da área, né? O Renato bate bastante na tecla, vocês mandaram o Thiago Santos embora, queimaram o Thiago Santos, o torcedor não queria. Não tem um volante de primeira função no Grêmio, né? Apesar que o Renato colocou, né? O Mila, colocou o Ronald, né? Só mas que são jovens, eles estão em processo de formação, não dá para fazer uma cobrança. Eles não são primeiro volantes, né? Eles oscilam muito dentro, né, da formação. Mas não joga menos do que estava jogando o Lucas. Lucas Silva, Thiago Santos? O Thiago Santos. Não joga menos. São outra, cara, que o Thiago Santos, o Renato tinha por ser um cara já mais experiente, um cara que firmava o cavalo, não era tão apurado tecnicamente, mas era um cara que matava a jogada, vinha no jogo aéreo. Eu não gostava do futebol, do jeito que ele estava jogando o Thiago Santos, mas o Renato via ele como um primeiro volante característico, quase um zagueiro à frente da área. Isso. Então ele utilizava o Thiago Santos nessa função. Agora ele vai ter que dar o seu jeito, né? E ele consegue buscar, né?
dentro do grupo do Grêmio, inclusive nas categorias de base, muitas vezes no sub-20, como foi o caso do Ronald, né? Do Ronald. Que ele botou jogar o jogo, gol de cabeça de quem? Ronald. Do Ronald. Atlético Então, Mineiro, né? ele tem, e depois tomou um sufoco no jogo, mas ganhou 1-0. Então o Renato conhece esse elenco do Grêmio, ele tem seus méritos quando acerta e quando encaixa bem, ele tem essas peças, ele tira um ou outro coelho da cartola, né? E agora o Grêmio também não vai poder dar a desculpa de, se caso venha um resultado negativo, né, Bruninho, por cansaço, falta de descanso, né? Uma semana aí quase de descanso. Dia 8, né, se apresentou o Grêmio na última sexta-feira, então teve um período de descanso, né? O Soares inverteu. Ele trabalhou até a quarta-feira, depois pegou folga, né? Aliás, até a quinta-feira, depois pegou folga, se apresenta na segunda agora no Grêmio. Então, de cansaço, não pode, mas foi um combinado do Renato com os jogadores, né? Se vocês entregarem em campo com boas atuações e resultados, diferente do que foi contra Vasco e Santos, vocês estão liberados. Renato cumpriu a palavra dele, inclusive o Renato que esteve de aniversário, né? Essa última semana. E a gente adentra agora na semana de aniversário do Grêmio, né? Também O Grêmio fazendo aniversário essa semana junto com 120 anos. 120 anos, é uma história. Tu lembra do começo do Grêmio, Luiz? Você lembra no jogo inaugural? Trairagem. Essas são as traíras. E eu ainda assinei a contratação desse patife. Mas vamos colocar, meu diretor, a tabela do Brasileirão da Série A e vamos ver como é que está aí neste momento. Ela Botafogo liderando, 51 pontos. E Palmeiras, ali o Grêmio, claro. O Grêmio vai ter uma sequência, né, Luiz? A gente não comentou sobre isso. O Grêmio joga na quinta e na segunda já, porque tem o Corinthians. Aquele jogo atrasado com exato. O Corinthians. Um jogo atrasado. Na segunda-feira de noite. É que pode aí, até em caso de vitória, ultrapassar o Palmeiras. E ali na zona no G4, o Flamengo fechando com 39 pontos. Claro que pode virar G6, G7, enfim, Fluminense, Bragantino, Atlético, Fortaleza, Atlético, Cuiabá, São Paulo, Corinthians, Cruzeiro, Corinthians, Internacional, ali 26, a 5 pontos do Santos, né? Depois Goiás e Bahia. Santos ali na zona da degola com 21, Vasco da Gama, América e Curitiba. Alguns pontos interessantes, né? O Rafael falou, por exemplo, sobre a situação do Inter não estar encaminhado para nenhum G8, G7 do campeonato, né? Muito o Fluminense, que é adversário, ele está encaminhado, né? Ele está em quinto lugar. Então, se der ruim para o Fluminense na Libertadores, ele tem um caminho. E olha o jogo do Grêmio contra o Bragantino, vale G4, né? Pode trocar de posição, caso de derrota. Outro ponto positivo para o Inter é que estão ali encrostados na zona de rebaixamento o Santos, o Vasco, o América, Curitiba, né? O Bahia também está muito mal. O Rogério Ceni agora no Bahia, né? Então aqueles times ali vão ter que remar muito, né? Para não cair.